Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada, eu postei uma questão no Instagram que falava sobre a classificação dos ativos e passivos em circulantes e não circulantes e a sua relação com o ciclo operacional da empresa. E algumas pessoas entraram em contato comigo relatando um pouco de dificuldade em entender a resolução dessa questão, né? E pedindo mais exemplos. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para tentar auxiliar de uma maneira mais. Acho que através do vídeo fica mais fácil de explicar, né? Então vamos lá. Para vocês conseguirem resolver a questão, existem alguns conceitos que a gente precisa entender primeiro, que é o exercício social, o que é um exercício social, ciclo operacional e o que é curto prazo, o que é longo prazo, como diferenciar um e outro, né? Então é isso que a gente vai ver. A questão que eu havia postado era essa aqui, ó. A classificação de ativos e passivos como circulantes ou não circulantes deve obedecer ao ciclo operacional da empresa, certo ou errado? Então, primeiro a gente precisa entender o que é um ciclo operacional. O ciclo operacional nada mais é do que o período de tempo que uma empresa leva para adquirir a matéria-prima ou o produto que ela vai vender, né? Transformar essa matéria-prima no produto, vender e receber pela venda, tá? Existem empresas que possuem um ciclo operacional maior, existem empresas que possuem um ciclo operacional menor. Cada empresa vai ter um período referente ao ciclo, dependendo das suas características, né? Então, resumidamente, período de tempo em que a empresa leva para comprar o seu produto ou a matéria-prima, vender e receber pela venda desses produtos, tá? Eu achei interessante trazer alguns exemplos para ficar mais clara essa questão do ciclo operacional. Acho que pode auxiliar vocês. Então, aqui no exemplo 1, a gente tem a seguinte situação. Uma empresa adquire um produto e a venda do mesmo costuma ocorrer 4 meses após a aquisição. Os clientes pagam à vista no ato da compra. Então, beleza, o que a gente tem aqui? Aqui no momento 0, deixa eu pegar uma caneta. Aqui a empresa faz a compra do produto. Tá? Então, ela adquire o produto para venda e a venda costuma ocorrer 4 meses após a aquisição. Aqui assim, 4 meses a venda. Os clientes pagam à vista no ato da compra. Que bom se todos os clientes pagassem à vista, né, gente? Nem toda empresa consegue isso. Nesse caso aqui, só vou dar uma melhorada aqui na nossa escrita. Então, nesse caso aqui, a gente tem a compra, depois a venda, 4 meses depois da aquisição, os clientes pagam à vista aqui junto com a venda. Então, qual que é o ciclo operacional dessa empresa? 4 meses. 4 meses. Agora, essa outra situação aqui, ó. A gente tem uma empresa que compra matéria-prima, aqui no momento 0, compra matéria-prima. E 2 meses. Ela compra matéria-prima e leva 2 meses para fabricar o produto que comercializa. Então, aqui leva 2 meses fabricando. Quando o produto está pronto, a entidade costuma levar mais um mês. Então, aqui no momento 3, mais um mês para fazer a venda. E os clientes pagam a prazo, cerca de 6 meses após a compra. Então, aqui a gente tem a venda e 6 meses depois é que a empresa vai receber. Então, aqui vai ser no momento 9, tá? 3 mais 6 meses, 9. Então, qual que é o ciclo operacional dessa empresa? 9 meses. Por que 9 meses? Porque eu levei 2 meses para fabricar, 1 mês para conseguir vender
e depois da venda mais 6 meses aqui. Então, 2 mais 1, 3, mais 6, 9 meses, tá? Vou deixar ajeitadinho aqui. Compra, a venda e o recebimento. Beleza? Então, aqui vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Uma entidade compra os produtos que comercializa e os vende após 6 meses. Os clientes que adquirem o produto costumam pagar 6 meses após a compra. Então, aqui no momento 0, a gente compra o produto. Nossa, aqui não ficou bom. Compra. 6 meses depois, consegue fazer a venda. E leva mais 6 meses para receber. Então, qual que vai ser o ciclo dessa empresa? 12 meses. Por quê? Eu levei 6 meses para vender, mais 6 meses para receber, a partir do momento em que eu comprei os produtos que eu comercializo. Agora, no próximo exemplo, vocês vão ver uma situação um pouquinho diferente de ciclo operacional. Já vou mostrar para vocês, só vou ajeitar aqui. Então, beleza. Aqui no exemplo 4, a gente tem a seguinte situação. Uma empresa que fabrica navios leva 24 meses para construir um navio. Após a finalização, o navio é imediatamente adquirido pelo comprador e o pagamento ocorre após 2 meses. Gente, normalmente a produção de navios ela é por encomenda, né? Não é produzido navio em série, toda semana um monte de navio produzido. Não. Por quê? Porque são mercadorias que levam muito tempo para serem preparadas, para serem feitas, né? Um navio normalmente leva mais de um ano para ser construído. É comum levar 18, 24 meses para se fazer um navio. Então, nesse tipo de empresa que constrói navio, que constrói aeronave, é bem comum a gente ter um ciclo operacional bem maior do que o habitual, tá? Então, o que a gente tem aqui? A empresa fabrica navios, leva 24 meses para construir o navio. Então, ela fica todo esse tempo aqui construindo. Depois que o navio está pronto, aqui no momento 24, ele é imediatamente vendido, né? E o pagamento vai ocorrer aqui 2 meses depois. Então, 24 mais 2, no momento 26. Então, aqui vai ser o pagamento. Então, qual que vai ser o ciclo dessa empresa? 24, mais 2 meses para receber, 26 meses. É um ciclo enorme, né, gente? Claro que a maioria das empresas não tem um ciclo desse tamanho, né? Mas nessas situações diferentes, assim, a gente acaba percebendo um ciclo operacional bem maior do que a média. Opa, aqui saiu diferente. Vamos voltar. Ciclo. Então tá, a gente já sabe basicamente o que é o ciclo operacional. Tempo que leva para eu comprar minha mercadoria, vender e receber. Aqui na nossa questão, a gente viu o ciclo. Falta a gente ver o que é circulante e não circulante. Vamos dar uma olhadinha nisso agora, tá? Então, a gente tem o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, gente, vou fazer um esqueleto de um balanço aqui. Opa, bem genérico, tá? Só para a gente ilustrar mesmo. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem o ativo,
Do lado direito, a gente tem o passivo. Lá embaixo, o patrimônio líquido, tá? Dentro do ativo, o que a gente vai ter? O ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante e o passivo não circulante. E o que a gente classifica dentro do ativo circulante? Todos os bens e direitos de curto prazo, que devem se realizar no curto prazo. E o que seria o curto prazo? Até 12 meses após a data do último balanço. Então, vamos supor que eu tenho um balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020. Qual seria o curto prazo? Todos os bens e direitos que vão ter vencimento no prazo de 1 ano depois do fechamento desse balanço. Então, 1 ano depois de 31 de dezembro de 2020. Então, se eu tenho um valor a receber de clientes que vai vencer até 31 de dezembro de 2021, 1 ano depois do último balanço, isso entra como ativo circulante, tá? Então, o que a gente vai ter dentro do ativo circulante? Nós vamos ter a conta caixa, vamos ter a conta bancos, vamos ter duplicatas a receber de clientes e vão ser as duplicatas de curto prazo, tá? O ativo não circulante, o que vai ter? Vai ter os bens e direitos de longo prazo. Então, tudo que eu tenho a receber num prazo maior que 12 meses, maior que 1 ano, tá? Então, bens e direitos que tiverem prazo superior a 12 meses da data do último balanço. Aqui eu vou ter valores a receber de clientes, duplicatas, que vão demorar um pouco mais para serem recebidas, tá? Gente, não é o propósito dessa aula, mas é interessante a gente lembrar que o ativo não circulante, ele tem algumas subdivisões também, tá? Não é só duplicatas a receber de longo prazo que está dentro do ativo não circulante. Qual que é a subdivisão do ativo não circulante aqui? Nós temos o ativo realizável a longo prazo, nós temos os investimentos. Deixa eu melhorar aqui. Investimentos. Nós temos o imobilizado. Nós temos o intangível. Então, a gente tem duplicatas a receber de longo prazo, a gente tem imóveis aí dentro, a gente tem marcas e patentes, investimentos em outras empresas, tem um monte de coisa que entra no não circulante também, tá? Vamos dar uma olhadinha no passivo circulante. Assim como o ativo circulante representa os bens e direitos de curto prazo, o passivo circulante vai representar as minhas dívidas, as minhas obrigações de curto prazo. Então, o que vai ter dentro do passivo circulante? Todas as minhas dívidas que têm vencimento no próximo ano, em até 12 meses da data do meu último balanço, tá? Então, o que eu vou ter aqui no passivo circulante? Salários a pagar, que vão vencer ali no próximo ano, financiamentos a pagar, empréstimos a pagar, qualquer coisa a pagar que tenha o vencimento de até 12 meses do último balanço, tá? Por sua vez, no passivo não circulante, a gente vai ter as obrigações de longo prazo, de prazo maior que 12 meses, tá? Então, aqui a gente vai ter dívidas como valores a pagar a fornecedores, ou empréstimos de longo prazo, financiamentos de longo prazo, tudo que vai vencer num período maior que 12 meses vai entrar no passivo não circulante, tá? E talvez você esteja se perguntando nesse momento qual que é a relação disso tudo com o exercício social, né? Beleza, entendemos o ciclo operacional, entendemos o que é o curto prazo, o longo prazo, mas qual que é a relação disso com o exercício social?
Eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho da Lei 640476, que é a Lei das Sociedades Anônimas, né? A Lei das SA. Essa lei ela é muito utilizada na contabilidade, tá? Apesar dela ter sido editada há muito tempo, lá em 76, ela continua fazendo parte da base de estudo da contabilidade, continua em plena utilização, tá? É claro que tem alguns trechinhos ali dela que sofreram alterações, né, de novas leis ali, tiveram algumas retificações, mas a lei continua aí, tá? E a gente utiliza ela até hoje para o estudo da contabilidade. E o parágrafo único do artigo 179 fala o seguinte: que na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou no longo prazo vai ter por base o prazo desse ciclo. Então, digamos que existe uma regra em que a classificação em curto e longo prazo ela está relacionada ao exercício social, tá? Mas existe uma situação excepcional que envolve o ciclo operacional, né? Quando o ciclo operacional da empresa for maior que o exercício social, a gente não vai classificar o circulante e o não circulante com base nesse exercício social. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? A gente tem que entender o que é esse exercício social. Então, ao longo do ano, a empresa vai escriturando todos os fatos que acontecem, né, no dia a dia da entidade, a contabilidade vai registrando isso tudo. Chega um determinado momento que a contabilidade reúne toda essa escrituração para fazer as demonstrações contábeis, né? E o período de tempo em que a contabilidade acumula todos esses registros para depois fazer as demonstrações é o que a gente chama de exercício social, tá? Então, ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração da companhia, as demonstrações financeiras da entidade. Gente, demonstrações financeiras é a mesma coisa que demonstrações contábeis, tá? Beleza, mas quanto é esse período, né? Quanto que representa o exercício social? É um ano, tá? O exercício social corresponde ao período de um ano, de 12 meses, e ele não precisa coincidir com o ano civil. O que é o ano civil? 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano, né? Então, assim, gente, a contabilidade vai registrando tudo. Finalizou o exercício social, finalizou o período de um ano, fazemos as demonstrações contábeis. Não precisa exatamente o exercício social ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas a maioria das empresas acaba optando por fazer coincidir o exercício social com o ano civil por questões de praticidade, né? Eu, sinceramente, nunca vi uma empresa com exercício social diferente do ano civil, porque geraria muita confusão, né? Imagine você tendo um ano civil 1º de janeiro a 31 de dezembro, com uma contabilidade ali de 1º de março até o próximo ano, seria muito confuso. Então, a maioria das empresas acabam optando por deixar tudo junto, o exercício social com o ano civil. Então, gente, voltando aqui ao artigo da lei, o normal é a gente classificar em ativo, circulante e não circulante com base no exercício social. Então, se uma empresa, mesmo para as empresas que têm ciclo operacional pequenininho, tá? Se uma empresa tem um ciclo operacional de um mês, é raro, né, gente? Mas um exemplo. Um mês. Como que vai ser a classificação no circulante e no não circulante? Com base no exercício social, 12 meses. Ah, se eu tenho uma empresa que tem ciclo operacional de 6 meses, qual que vai ser o período para classificar ali o que é circulante, o que é não circulante, o que é curto prazo, o que é longo prazo? Vai ser o exercício social, 12 meses. Porém, nas empresas que tiverem um ciclo operacional maior que o exercício social, maior que um ano, daí a gente vai classificar em curto prazo e longo prazo conforme o período desse ciclo, tá? Trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então, no exemplo 1, eu tenho uma empresa com um ciclo operacional de 5 meses, tá? Então, aqui 5 meses.
o que vai ser curto prazo para essa empresa e o que vai ser longo prazo. Como o ciclo operacional dessa empresa é curtinho e é menor do que 12 meses, que é o período do exercício social, essa empresa aqui vai seguir o prazo do exercício social para classificar tudo em circulante e não circulante, tá, gente? Então, vai ser o prazo de 1 ano. Aqui acho que fica melhor. Oh, não é oculto. Vamos deixar assim mesmo, só para vocês entenderem. Então, assim, vamos supor que eu tenha um passivo circulante aqui. Como que vai ser a classificação das minhas dívidas nessa empresa? Tudo que for vencer, os meus salários a vencer, a pagar, os meus empréstimos a pagar, que tiverem vencimento nos próximos 12 meses, a gente vai classificar no curto prazo, tá? Por quê? Porque o exercício social dessa empresa, o ciclo operacional dessa empresa é menor que o exercício social. Então, vai ser tudo aqui com base em 12 meses, tá? 12 meses. Aqui no exemplo 2, empresa com ciclo operacional de 12 meses. 12 meses já é o próprio período do exercício social. Então, aqui também vai ser 12 meses. Todas as obrigações de valores a pagar, por exemplo, que forem vencer nos próximos 12 meses, vai ser curto prazo. Todos os bens e direitos que a empresa tiver a receber nos próximos 12 meses, vai ser curto prazo, vai ser ativo circulante, tá? Agora, se eu tiver uma empresa com ciclo operacional de 24 meses, lembra lá do que diz a lei. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver a duração maior que o exercício social, maior que 1 ano, a classificação no circulante e no não circulante vai ser com base no prazo desse ciclo. Então, essa empresa aqui tem um ciclo operacional de 24 meses, que é maior do que os 12 meses do ciclo operacional, do exercício social. Então, aqui, as minhas dívidas, por exemplo, meu passivo circulante vai ser classificado com dívidas que vão vencer em até 24 meses. Vai ser diferente. Os bens e direitos, uma duplicata a receber de um cliente, vai entrar no curto prazo, no ativo circulante, valores a receber em até 24 meses. Então, nesse caso, não vai ser 12 meses do exercício social, vai ser 24 meses, que é o ciclo operacional dessa empresa. E, gente, é basicamente isso que a gente precisava saber para responder a questão, tá? A classificação de ativos e passivos como circulantes e não circulantes deve obedecer ao ciclo operacional da empresa, certo ou errado? Essa questão a gente iria marcar como errada. Por quê? Porque nem sempre o ciclo operacional da empresa vai influenciar na classificação em circulante e não circulante. Como a gente viu, quando o ciclo operacional da empresa for maior que o exercício social, for maior que 1 ano, daí a classificação em circulante e não circulante realmente vai considerar o prazo desse ciclo operacional. Mas não é sempre que isso vai acontecer, porque se eu tiver um ciclo pequenininho, menor que o exercício social, né, menor que 12 meses, vai ser utilizado o período de 12 meses, que é o exercício social, para classificar tudo em circulante, em não circulante, em curto prazo, longo prazo, como você preferir chamar cada um desses itens, né? Então, nem sempre o ciclo operacional vai interferir nessa classificação, por isso que essa questão é considerada errada, tá, gente? Pessoal, eu tentei aqui sintetizar de uma maneira um pouquinho mais clara a resolução dessa questão, já que tinha ficado com algumas dúvidas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha auxiliado aí o pessoal. Se você ainda está com dúvida, escreve aí nos comentários para a gente tentar resolver, tirar a tua dúvida, tá? E conta o que você achou desse vídeo e nos acompanha para mais dicas, tá bom? Até mais!